Bom, pessoal, vamos lá então. Agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa, como que eu trabalho. Trabalho com propriedades mecânicas dos materiais. Tá? Aí é o seguinte, eu trabalho com todo tipo de propriedade mecânica, inclusive fratura, né? Que é a mecânica da fratura. A mecânica da fratura ela explica por que os materiais quebram, né? E como melhorar para os materiais serem mais resistentes, certo? E eu oriento mestrado, doutorado, iniciação científica e mestrado. Doutorado não, porque tem que orientar 2 mestrados para poder ter o que orientar doutorado. Então é o seguinte, você tem um material aqui, ó, que está tracionado e ele vai quebrar, certo? Então, essa quebra desse material, ela nunca acontece em linha reta. Ela vai acontecer assim, ó, uma linha rugosa, tá? E aí o meu doutorado foi mudar a mecânica da fratura. Essa aqui é a mecânica da fratura clássica. Aqui é a mecânica da fratura fractal. Então o meu doutorado foi passar tudo que existia de euclidiano, porque linha reta, plano é geometria euclidiana. Eu passei para a geometria fractal. Tá? E aí, tem mais algumas pessoas no mundo que fizeram isso. Eu mais uns 4. Mas por quê? Hã? Por quê? Porque é difícil. Quase ninguém consegue fazer. É muita matemática. É muita cabeça. Ah, entendi. Eu achei que. Entendi. Você Colocar, ao invés de descrever uma linha reta, descrever uma linha fractal. Ah, agora eu Entendeu? Então eu trabalho com isso aí. Eu estou orientando iniciação científica, mestrado e futuramente doutorado. Isso vai depender se eu tiver já 2 mestrados, porque eles fizeram essa regra, na verdade. O brasileiro, ele é o cara mais dificultador de tudo que existe no mundo. Quando você se forma numa universidade, é para você dar aula para segundo e primeiro grau. Quando você faz mestrado, é para você dar aula para quem está na universidade. Quando você faz doutorado, é para dar aula para quem faz mestrado. Só que você sobe, chega lá, eles ainda inventam outra coisa. Entendeu? Em qualquer país do mundo, um doutor não fica esperando para dar aula se vai poder dar aula, não. Se já é doutor. Aqui eles inventam mais uma regra. É bem. Tá certo? Esse é o nosso livro Brasil. O que nós vamos fazer agora? Hoje eu não quero dar muita coisa para não cansar vocês, certo? Vocês não querem fazer nenhuma pergunta, não, né? Tá bom. Então, a nossa matéria vai ser assim, vai começar com o livro da matemática. Então eu vou fazer uma revisão da matemática. Eu vou abrir a cabeça de vocês. Eu prometo que vocês vão sair mais inteligentes da minha matéria. Eu prometo isso. Certo? É uma promessa. Por quê? Eu vou ensinar técnicas para aprender coisas rápidas e maneiras de guardar. Tá bom? Então vocês vão mudar a maneira de ver as coisas, de fazer as coisas. Tá? Aquilo que eu falei da cadeia, quando eu falar um assunto, vocês têm que colocar todo o contexto daquilo. Certo? Quando eu falar uma palavra, você tem que trazer todo o contexto dela. E no começo é difícil, porque você está cansado, você não quer lembrar que para fazer uma cadeira tem que ter um cara que corta a madeira, tem que ter um cara que vai lá na floresta, que pega a madeira, tem que ter um cara que transporta a madeira, tem que ter um cara que faz o parafuso. Você está cansado, às vezes acontece. Mas aqui nessa matéria a gente vai treinando aos poucos, né? Nessa primeira revisão da matemática eu já vou ensinar essas técnicas. Então, eu gosto de fazer umas brincadeiras que é para vocês entenderem determinadas coisas.
Por exemplo, vamos fazer mais uma brincadeira para vocês melhorar a percepção de vocês. Tá? Vamos fazer aqui uma brincadeira de percepção. Deixa eu ver se eu deixei pronto, porque às vezes eu... Também não. Não, da outra ainda tem possibilidade. Ela não gravou uns stories assim, ficando esse negócio. A boa pra caneta. É. É que teve aquela. Só que ainda Aquela não. madrugada, né? Que teve aquela festa. Vai ter louco. Eu não sei. Ah, o quê? Eu sei que teve aquela festa da madrugada. Isso. Acho que teve. Lá tem esse negócio. Só que acho que eu dou tudo no dia. Só que eu não sei como funciona um projeto desse. Não tem ideia. É o seguinte, pessoal. Eu vou dar rápidos 3 segundos. Sempre. Talvez menos que isso. 1, 2, 3, pronto. 1 segundo, meio segundo talvez. Vocês vão ver um objeto. Aí vocês vão fazer assim, ó. Vocês não vão ficar se pensando assim. Poxa, eu estou vendo uma nuvem. A nuvem é branca. A nuvem parece um algodão. Entendeu? Não vão fazer assim. Já viram aquela brincadeira que tem um monte de 66666 na internet por 9 lá? Já. A maneira mais rápida de você descobrir o 9 é você deixar assim, ó. Você olha como se estivesse olhando para todos os lados ao mesmo tempo. Assim, ó. Que nem lutador de Kung Fu. Porque o lutador de Kung Fu, se ele olhar para cá, o cara daqui atira. Se ele olhar para cá, o cara daqui atira. Ele fica olhando assim, ó. Tá vendo? Pá, 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 pá. Entendeu? É assim que o lutador de Kung Fu faz. Então vocês olham assim, ó. Olham assim. O cérebro. O olho de vocês é uma parte do cérebro que vocês não sabem. Vocês pensam que o olho é um órgão, o olho é uma parte do cérebro. Se você deixar a informação entrar, ela já entra no cérebro. Depois vocês pensam. Entendeu? Então, quando você olha 666, você deixa a luz até pim, o olho destaca onde está o 9. Se você ficar procurando 6, 6, 6, ué, não viu 9, 6. Viu o 9 aqui, entendeu? É outro mecanismo. Tá vendo? Então, vai lá. Treinamento. Objeto. Vocês vão saber o que é na mesma hora que eu mostrar. Eu quero características. Se vocês anotam no caderno. Vai lá. Prepara o caderno. Quem dá mais características tem menos tempo de observação. Preparados? Olhando para a tela. Prepara o caderno. Coloca aí um objeto para você fazer exercício de um objeto. Depois eu vou fazer de 2 objetos, 3 objetos, assim por diante. Vamos lá. Todo mundo presta atenção aqui. Coloca no caderno um objeto e vai lá. Viram? Todas as características. É aquilo que eu falei, vocês tinham que estar olhando assim, ó. O olho arregalado.
Lembra tudo que você sabe desse objeto. Terminar? Me dê as características aí. Vamos lá, vou passar de carteira em carteira, vendo quais são as características que vocês captaram instantaneamente. Eu escrevi o rápido, senhor, né? Isso, muito bom, parabéns. Oh, cara, é bom detalhe. Tá bom, tudo bem. Gosta de detalhe, é isso aí. Não, cara, tu vai melhorar, eu vou te dar uma força. Fica calmo. Tô terminando de escrever. Hã? Muito bom, parabéns. Você nem leu. Eu leio rápido também. O que tá escrito na última... Garrafa térmica, aplicador, que mais? Óbvio, só leu a última parte. Mas não fugiu muito disso. Tá, mas as características físicas, você está sabendo o conceito, mas também. Mas eu valeu, mas- valeu. Tem nada não, tem problema. Vaca, isso, tem vaca na história. Ô, professor, só pra falar, você tá mostrando os outros objetos. Tem vaca na história, muito bem. Vamos lá. Pressão, válvula, borracha. Pressão, isso aí. Cinza metálica, sim. Pô, ó, legal, isso aí, parabéns. Isso aí. É mesmo. Entenderam, pessoal? Isso aí. Então, essa é a ideia, certo? Percepção. Você não tem que pensar, você percebe. Pensar é depois, na hora de escrever o texto, entendeu? Tudo na vida é assim, pensar. Você tem que viver. O senhor tá dando pra ver? Hã? Os objetos estão vendo os outros. Tem que dar um zoom. Tragou minha brincadeira. Edmilson. É melhor falar do que deixar, né? Não, mas eu não falei não. Vamos lá, vamos pular então. Vamos pular. Já deu programa de família. Nossa, eu nem sabia o que era aquilo Ai, ali. nossa, Dois objetos então, vamos lá, dois objetos. Ó, assim ó, olhão assim ó. Tá. Fotografa. Deixa eu ver então. Vamos lá? Isso. O pires é a xícara. Vai, é a pires.
Beleza, tem pergunta. É isso aí. E aí, o que são os dois objetos? Como é que era? Espera aí que agora eu comecei o outro. E se um deles não era objeto? Que é? Legal que o slide antes tem dois objetos, assim, como que não vai ser? A foto 3, não é? Não, mas é. Isso, muito bem, cromado, ó, legal. Ah, tá descrevendo Tudo que você puder. Além da descrição, que você é associado ao objeto. Para mim tá ótimo. Xícara fluida em cima, isso também. Muito material cerâmico, fluidos. Isso, tá ótimo. Pequeno, quebrar isso. Isso mesmo. Resistência térmica, sim. Nossa, eu tô pensando na atividade. Ah, tá. Você vai escrever uma tese sobre a Xícara Pires. Que Xícara Pires? Eu não vi Xícara Pires. Eu vi você viu o cachorro? Mas não era um coisa. Mas eu escrevi o segundo objeto. Já, eu falei que você já sabia. Ah, eu escrevi os dois. Eu não vi Xícara Pires. O quê? Tá melhor isso. Já cresceu. Já cresceu. Pô, eu não tinha visto no Xícara Pires, gente. Vocês viram? Viu, pessoal? Vocês prestem atenção uma coisa. Se fosse dos dois. A mente é uma parte de vocês que ajuda na informação, mas aonde guarda melhor é no coração. O meu sogro perguntou, né, que eu já me separei, perguntou para mim assim: Lucas, você tem tanto livro, você estuda tanto, como é que você guarda tudo isso? Eu falei: eu guardo no coração, não guardo na cabeça. Minha cabeça está sempre livre, ó, estou sempre. Entendeu? Por quê? Presta atenção. Eu estou no mundo, não estou na realidade. Tudo é importante para mim. Certo? Esse é o meu mundo. Se eu te digo que eu for para outro mundo, vai ser outro lugar importante. Se você guardar mágoa de alguém, se você tiver problema com seu pai, com sua mãe, com seu passado, aquilo lá vai ocupar um espaço dentro de você e vai dificultar o seu aprendizado. Isso eu dou experiência como professor. Perdoe todas as pessoas que te machucaram, magoaram, esquece, apaga. Deixe seu coração limpo. Vocês vão ver que vocês vão melhorar o aprendizado de vocês. Não guarde mágoa de ninguém. Certo? Melhor do que esse negócio de preconceito é você perdoar. Certo? Perdoe. Deixe seu coração limpo. Tá bom? Que vocês vão ter boa memória e vão guardar as coisas mais importantes. Vamos lá, vamos para 3 objetos? Sabe, mas não era um cachorro que tinha também? Vamos lá, não é 2. Cachorro. Você quer 2 ou 3? Oh! Opa, peraí. Eu tava escrevendo 3 objetos. Opa, peraí. Eu ainda demorei, hein, pessoal? Ainda demorei. Eu tava escrevendo no caderno de 3 objetos. Qual que era a borracha? Qual que era o lápis? Quero você que tá.
Pesquisando no Google Maps. Esse é um exercício, cada vez mais você explora mais o seu conhecimento. Então, quando eu estiver dando um assunto aqui, vocês vão ter que fazer exatamente esse mesmo exercício, relacionar tudo que vocês sabem com aquilo que eu estou falando. Tá? Isso vai ficar tão automático que você já faz sem pensar. Às vezes você descobre até um segredo. Quem que assistiu o Monk? Série Monk, é um detetive. Eu duvido você descobrir o criminoso antes de terminar o filme. Eu só consegui a série inteira, eu só consegui uma vez. E as características daquele criminoso estão no filme. Sabe o que eu estou falando, né? O cara comete um crime, aparecem as cenas e o detetive deduz quem que é que matou. E ele faz os testes e deduz no final. Só que se você assistir o filme, você consegue também deduzir, mas você tem que ficar bem afiado. Procura na internet Monk e assiste. Ele é um cara que ele é autista. Ele tem toque. Mas é muito bom. É tipo Elite, então. Hã? É tipo Elite. A gente assiste sem saber quem matou. Na hora a gente tava imaginando todo mundo, menos quem matou de verdade. Aí fala que não é assim. Você tá Qual que é a filme? Elite, a série? Qual? Elite. Elite? Não recomendo assistir, mas. Não assista. Não assiste. Nossa. Eu já assisti filme que estraga minha tarde. Bom, eu considero como investimento, mas a maior parte. Cara, você precisa saber da porra. Mas tem uma eleição, os petitivistas aumentaram. Mas Os que escrevem por referência. Eu sim. Você não lembra Das das coisas coisas? características, né? Eu não tô usando por tópico. Mas é verdade, só não tô usando por tópico porque eu tô escrevendo. Tá bom. Eu não sei. Deixa eu também seguir. Lápis. Nossa, vocês pensam que é diferente. Deixa eu ver. Você vai entender, Ô, senhor, pra fazer isso aqui, eu tô fazendo outra coisa. Eu tô fazendo outra coisa. Eu seguro pra ficar com a problema. Vai pro senhor, você quer? Isso. É igual, diferente. Pô, eu pensei que era pra descrever aqui. Não. Nossa. Não, talvez. Olha isso aqui. Melhorando, né, senhor? Você vai Ah, melhor. Vamos lá. Agora rapidinho. Ó! Você não se ligou pra você. É a atenção. Não, tá olhando. Não, eu tô vendo olhando. É pitivinho? É marrom ou caramelo?
fico com a cabeça quente quando eu não durmo direito. Aí, mas normalmente eu fico manter com a cabeça fria. Às vezes acontece, a gente diminui. Bom, então vocês aprenderam sobre percepção, certo? Então o que eu tenho que fazer agora? Aumentar mais e mais e mais e mais a percepção de vocês. Como é que eu faço isso? Aumentando o número de objetos. Tá? Depois nós vamos aprender sobre abstração. Tá? Estão preparados? Espera aí. Vai ter mais um? Peraí. 3 ou mais? É que é academia, filha. Você vai sair daqui com um cérebro maior que você então. Então espera aí, deixa eu pegar mais folha. Certo? Tem que tirar uma foto dele. Você vai na academia, você vai sair com uma musculazinha lá. Deixa eu tirar uma print aqui pro senhor no celular. Academia. Posso ir lá? Eu esqueci. Então nós estamos fazendo exercício de percepção. Eu me surpreendi. Mas o cara dá todo. Então, a partir de agora, quando vocês olharem as coisas, vocês vão guardar detalhes só de bater o olho. Você está entrando na favela, os caras não gostam que você encare eles. Senão eles vão. Você já, ó, um olhar só, a gente vai capturar tudo. Lembrando que eu lembrei. Certo? Vamos lá. Então eu posso aumentar o número de objetos aí, vão aumentando, vão aumentando. Depois eu dou mais exercícios para vocês. Vamos fazer a abstração. Vamos fazer exercício de abstração agora. Quem está cansado ali? Você está cansadinha? Não? Vamos lá. Estou aqui no canto da sala. Certo?
Se eu andar nessa direção, eu consigo chegar ali? Não, né? Se eu andar nessa direção, eu consigo chegar ali? Não. Se eu andar para cima, eu consigo chegar em qualquer uma das duas? Não. Então são três direções independentes, certo? Mas se eu andar assim, ó, eu consigo juntar duas direções para fazer esse movimento aqui? Sim. Sim. Ó, vou para cá, eu usei essa direção. Vou para cá, usei essa. 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 Entendeu? Então essa direção aqui, ó, depende das duas. Tá bom? Então, quando eu traço um eixo, certo? Não seria uma direção, eu faço um marco inicial, como zero. Eu coloco um passo, 2 passos, 3 passos, a mesma medida, 4 passos, 5 passos. Se eu usar dois eixos, certo? Eu posso colocar aqui, ó. Qualquer ponto da sala vai ser usado uma parte de um eixo, uma parte de outro eixo, certo? Deu para perceber isso? Esse ponto aqui, eu uso esse coordenada com essa. Eu posso chegar lá, ó, fazendo esse caminho aqui, ó. Eu posso ir em linha reta, mas eu sempre vou usar uma parte dessa direção, uma parte dessa direção. E se eu usar 3 eixos? Qualquer ponto aqui do espaço vai ter uma parte dessa direção, uma parte dessa direção, uma parte dessa direção para chegar aqui. Certo? Vamos lá. Ó, uma parte dessa direção, uma parte dessa direção e uma parte dessa direção aqui para chegar aqui. Tá? Então aqui eu chamo de coordenada x, né? XY. Né? E aqui, ó, x, y, z. X, y, z. Certo? Agora eu quero mais uma direção além das 3. Onde é que eu vou colocar ela? Onde é que eu vou colocar ela? Ó, todas as direções têm que ter 90 graus. Uma não depende da outra. Certo? Aqui, ó. Essa. Então, se eu colocar uma quarta, ela não vai estar aqui na sala. Vai estar acima da sala, em outra dimensão. Entenderam? Então, eu usei uma coordenada, 2 coordenadas, né? Então eu chamo de, ó, uma dimensão, coordenada x, 2 dimensões, coordenada x, y, não é isso? 3 dimensões, coordenada x, y, z. Se existisse uma quarta dimensão, eu teria que chamar de x, y, z, w, por exemplo. Certo? Eu posso inventar quantas dimensões eu quiser. Certo? Mas eu não consigo desenhar porque eu sou um ser tridimensional. Agora vamos supor que eu moro em 2 dimensões. Eu moro num plano. Certo? Eu me viro, olho para cá, eu consigo ver meu amigo aqui do lado. Eu olho para cá, eu consigo ver uma casinha aqui do lado. Eu olho para lá, eu consigo ver uma árvore. Eu olho para cá, eu consigo ver um cachorro. Certo? Mas eu não consigo olhar para cima. Porque aquela dimensão não existe para mim. Entendeu? Vamos pegar uma reta. Eu moro aqui nessa dimensão. 1D, que é 2D. Eu olho para cá,
eu vejo meu amiguinho pontinho aqui. Eu olho para cá, vejo meu amiguinho pontinho aqui, mas eu não posso olhar para lá nem olhar para cá. Certo? E nem posso olhar para cá. Aqui no quadro eu não posso olhar para cima, para a terceira. E na terceira dimensão? Existe um lugar que eu não estou vendo. Que eu não posso virar a cabeça para lá. Entendeu? Que é a pata. Agora veja só. Vamos lá. Se eu pegar uma bola em 3 dimensões e eu jogar ela aqui nas duas, o que vai aparecer aqui? Eu mergulhei a bola aqui, ó. A bola, ela está entrando aqui, ó, nesse plano. Ela vai aparecer para mim um Círculo. Um disco. Círculo é só uma roda. Um disco. Ah, é? Se a bola for outra, é um círculo. Tá. Obrigado. Desculpa. Eu estou errado. Ela vai ver um círculo. Certo? Ok? Se eu pegar um quadrado, um cubo, eu estou em 3D. Eu desço ele e venho para esse mundo aqui, ó. O que eu vou ver? Quadrado. Um quadrado. Muito bem. Certo? Tá. Agora vamos fazer uma outra coisa. Tá todo mundo entendendo? Quem não entender, me avisa. Tem um documentário bem legal sobre isso, do Carl Sagan, uma coisa assim. Um vídeo? É um documentário bem antigo. Manda para nós. Manda pro zap no grupo. Tá? A gente confere. Agora vamos fazer um negócio assim, ó. Se eu tiver uma linguiça, tipo uma rosquinha assim, ó. Donuts. É, um donuts. Se eu cortar ele aqui, ó, ele vai aparecer o quê, ó? Um círculo, né? Uma fatia aqui, ó. Certo? Vai aparecer um disco, né? Tá certo? Tá. Uma árvore, ela suga do solo, ela leva a seiva para as folhas, produz fruto, o fruto cai, vai para o solo, volta para cá, certo? Tá vendo? Uma árvore, ela produz esse ciclo aqui, ó. Eu também produzo esse ciclo. Quase tudo na natureza produz esse ciclo. É como se fosse uma rosquinha fechada, né? Ó, ela é uma rosquinha que foi fechando, aí virou. Tá vendo? Uma rosquinha fechada. Vira uma maçã. É quase uma maçã, né? Nós também temos um perfil assim, ó. Certo? Nós produzimos pensamentos, nós produzimos coisas que acaba a gente retornando para nós de alguma forma. Tá? Deixa eu ver o que mais. Uma abstração. Estou dando abstrações para vocês. Então nós vivemos, o nosso mundo é tridimensional, certo? Então o mundo tridimensional ele consegue ver o bidimensional e o unidimensional, mas o tetradimensional ele conseguiria ver o tri, o 2 e o 1. O penta conseguiria ver o 4, o 3, o 2 e o 1. Então quanto mais dimensão tiver tracinho, você consegue ver as anteriores.
Agora veja só uma coisa, ó. Como que é um quadrado aqui? Certo? Aqui é uma linha. Aqui no tridimensional é um cubo. E no tetradimensional, como seria? Se a gente conseguisse ver, seria algo mais ou menos assim, ó. Que a gente chama de hipercubo. Parece um cubo dentro do outro. Isso, quadrado. Como que eles sabem? E aqui é o segmento, né? Como que eles sabem que ele é? E aí, quando você reduz esse aqui para 0D, todo mundo vira ponto. Ó. 0D, todo mundo vira ponto. Quanto que era lá? Vai virar ponto. Certo? Então vamos lá. Se eu escrever um vetor aqui assim, ó, x na direção y, por exemplo, vocês conhecem essa representação do vetor IJK? Sim, é os vetores unitários. Isso. X na direção y, y na direção j. Aqui eu estou em 1D, 2D, certo? X na direção y, y na direção j, z na direção k. Estou em 3D, certo? Sim. Tá. E se eu escrever um vetor assim, ó, x na direção y na direção j, z na direção k, w na direção l, estou em 4D. Ok? Então veja só, quando eu representar um vetor, eu vou usar uma linha assim, ó, x, y, z, x, y, z, w, x, y ou x, certo? Tá? Então, qualquer vetor, ele sempre vai estar numa linha. Então eu vou relacionar qualquer vetor como se fosse uma dimensão, porque sempre eu escrevo numa linha, tá? Agora, eu vou escrever em duas linhas. Qual é uma coisa que a gente escreve em duas linhas? 2D. Matriz. Uma matriz, certo? Então uma matriz A, ela vai ter ao mesmo tempo coordenadas I, J e K. J, I, J, K. K, I, K, J, K, K. Tá vendo? Aqui eu usei IJK, e se eu tivesse que escrever uma matriz A, eu tenho que escrever assim, ó. 1 I, mais 2 IJ, mais 3 IK, mais 4 JI, mais 3 JJ, mais 1 JK, mais 1 KI, mais 0 KJ, mais 9 KK. Entenderam? Eu poderia escrever, aqui eu estaria associando aqui a duas dimensões. 2D. Ok? Mas não tem o K, professor? Hã? Ó, eu usei uma linha e uma coluna. O quanto eu uso, não importa. Quanto eu uso para baixo, não importa. Agora vamos pensar assim, se eu fizesse isso aqui, ó. Eu escrevo linhas assim, linhas assim, linhas assim. Então eu escrevo 1, entendi. 2, 3,
1, 0, 0, 1. Faça uma caixa. 3, 2, 1, 1, 2, 7, 9, 8. Aqui é uma matriz. Lá no fundo é outra matriz. Lá no fundo é outra matriz. Daí é 3D. Isso. Aqui é 3 por 3, certo? Aqui é 1 por 3, né? Ou 3 por 1, né? Certo? Aqui é 4 por 1. Aqui é 2 por 1. Aqui é 1 por 1. Aqui é 3 por 3. E aqui seria quanto? Seria 3 por 3 por 3. 3 assim, 3 assim, 3 para dentro. Ou saindo do quadro também, né? Saindo do quadro. Exatamente. Entenderam? Eu vou precisar disso aqui na matéria. Lá no filme Matrix, todo mundo é formado de números. No Matrix 2, vocês veem claramente isso. No Matrix 1 ainda não, né? Não, tem que assistir o 2. Todo mundo é formado de números, de pixels. Tá? Então, eu vou precisar dessa abstração para vocês entenderem os materiais. Tá bom? Então, eu acho que por hoje já chega. É muita coisa para vocês pensarem. Então, até semana que vem a gente continua isso aí. Então, eu vou fazer um resumo da matemática. Vocês vão sair daqui com a matemática na cabeça. Vocês vão saber o que é a matemática. Depois eu vou fazer um resumo da física. Vocês vão saber assim, agora. Não tem aquele negócio que você compra do Google lá, aquela esfera lá que você sabe do mágico? Alexia, vocês vão sair com a Alexia da matemática daqui, tá? Alexia da física. Professora, essa aula você vai discutir. Não, espera, entendi. Vai estar no YouTube, tá no meu canal.